Assim, entre muitas condições literalmente específicas, né? O que é perder tempo, não mais perder tempo ou ser impulsionado a destempo, de ossificar tempo para ficar sobre algum platô dimensivo, ataliarizante, mesoscalarizante, pró-formularizante, que subsistencie, não esticar tanto para o alto, ou até que ponto ir enredando, né? Aparentemente sempre geral, né? De fato está entre tudo ou nada, né? Ou mesmo que fizeram, né? Facilidades isoladas, colocadas como alienadas, sem tamanha função, parte de função, e a quem justifique grandezas, nem intelectuais não necessariamente, materializadas não necessariamente, quando implica cortantes não necessariamente, mas, né, tem-se a impostação de que apresentar transformações volumetríveis importa. Ou o trabalho racionalizado, está literalmente voltado, se doente tem que estar cuidado, morto, qualquer coisa assim, encostado, né? A quem justifique se entregar a isso. Pela lógica da impessoalidade, a coisa tem que fluir entre você exercer funções a saber admirar, saber culturizar, mas o que são condições de base que implica água, fogo, terra e ar, se adequa à condição habitacional, o que vira condição durável e semidurável, necessidade de causa e efeito entre que subsistencie, né? Aqui ainda está sucesso, mas ganha tanto, mas come tanto. A quem justifique, né, aceleração, deficiência, retardo, blá blá blá, modelo padrão ou despadrão que justifique, né, ser maior, menor, mais gordo, mais magro, não necessariamente, né? Pequenininho ao grandão, e a quem justifique quantos terem tantos, sobre algumas rasas, sobre alguns fracassos, sobre algumas profundidades, e a quem justifique não tem nenhum, e dizer que se não tem nenhum tem que responsabilizar pelo que os outros, né? O que é o platô de muito fuder, mal fuder, de fato o que virou perpetuar, ou, né, que virou o paradoxo do cu, como a quem apontar fuder sabe. O fuder não sabe, o que embutido algumas questões, ou o que a velocidade descabida implica. Né? Até que ponto a pessoa tem as educativas internas a questionar por que bem pensa, mal pensa, ou como isso implica em subsistenciar a coisa, de você dizer causa e efeito perante buscas e não necessariamente, até que ponto vira, né? Dizer o que a gente é expectativa, até que ponto o corpo responde aparentemente ou não necessariamente sobre datar temporalidade contínua, ou aparentemente contínua sobre um platô de... É hoje a retrospectiva? É hoje? Quero ver. Não, né? A virada. Aí o que implica em você... Comi, mas não era aquilo. Comi, saí, de repente fiquei meio frutal, meio... Tem que voltar ajustando as coisas. Não tô pensando aqui na coisa que eu não trouxe, no queijo que eu acabei não trazendo. Bom, fiquei com 20 conto. Ainda falta aqui uma semana inteira. Resta essa semana, mas tá tudo bem. Tem onde pegar comida, né? Que uma semana e pouco se malhar, se for necessário, não tem problema também não. Faça uma semana, qualquer coisa, dormindo mais, descansando mais, entre almoçar normal. Faz comida o dobro pra mim, se precisar. Pago o dia que receber, me aperto, mas vou comer menos, lotamento. Pode ser que tenha mais aluno de personal, não necessariamente. Voltando aqui algumas questões, né? Aparentemente a coisa tem que ter uma lógica. O primeiro carro é uma coisa, o primeiro filho é uma coisa. Tem essa teoria, né? O fracasso do primeiro filho ou a vantagem de você se intitular, além do filho, pode ser criança de novo, pode ser débil, pode ser doente, pode ser dependente, pode ser muito festivo. Há quem justifique quando isolar, dizer que num dado momento um corpo gravídico implica demais mais variáveis de controle, é quem justifica agudos e crônicos que mesmo, né, nascer e morrer sozinho, ou que vira você se perceber perante condições de trânsito, quando num dado momento a coisa, né, traz um demonstrativo de deixados, né, desbravar bichos, a quem gente o que virou culturizar, comer para não perder o costume, não necessariamente comer, ou mais comer, ou questionar como a coisa reage, como prolifera, ressementear, entre causa e efeito, ou até onde escalarizar, que fica como cadeia
intra-homeostasível, assim vamos dizer, qualquer coisa mais ou menos assim, sobre em que momento a periodização histórica entre datação de escrita não necessariamente, né? O que virou esses trânsitos e justificar desbravar vantagens e não vantagens entre desbravar aqui em habilidades que se arrastam e não necessariamente, dizer que sobre que condições são compensatórias, independente de estar em lugares multi-emparedados, colocados mais civilizados, e não necessariamente quando isso vira até que ponto compensar, sublimar, redirecionar, como colocar a individualidade de hipertrofia não necessariamente, mais entre placas, mais entre instrumentos, como é percebida o estado percentual sobre aptidões, resistencialismos, volumetria, ganho de massa não necessariamente, ganho de força. Todos esses platôs que justificam você questionar entre deixados, perdidos, achados, né, ou condições que por uma lógica, né, o que é uma linearidade percebida como pangeicisante, ou em que momento a acidentabilidade convida né, emulsificar deixados que redatam, né, entre alturas, profundidades, lateralidades, que ainda fica em pauta que sobre o tamanho colocado, ainda que em terra de gigantes, ou que isso vira entre o interstício de estarem mais altos, mais próximos entre os astros, as coisas ainda têm uma grandeza bem amarrada que traz uns determinantes, né? Um certo determinante de gestação, ainda que, né, o que a gente coloca, né? Os Guinness totais, ou tudo que são capazes de fazer, enfiar em tudo quanto é um esquadrão para tirar bomba no cu do outro, é tudo que coisa que virou feitiço cultural daquilo que não é computado e que é computado e que vira, né? Não, lixo que não cabe em 24 horas, mas em que momento estimular cada um olhar pela própria bunda. Imagina o seu cu. Água, fogo, terra e ar, sólido, líquido, gasoso. Pensa num volume variado. Vai às utopias, aos desejos ou qualquer coisa. Olha para tudo dentro de casa que você já enfiou, não cabe. Coisas, né? Anos-luz, aqui etiquetou anos-luz desambiguável ou corrente. E até que ponto virou, né, engenhocamento humano que vira causa e efeito a quem dizer que é um etiquetamento aparente sobre condições extraterrestres, que num dado momento a astrologia mesmo não é pró-astronomia. São coisas completamente diferentes. O que é você atribuir a tal de minhas civilizações que mesmo te convidam dentro do chip corporal, perante a nudez ou perante algumas condições mais lógicas, ainda que você multi-instrumentalize fatores, mas não é, né? Ainda que se permita algumas coisas, mas não é um convite, um descabimento, se for botar a lixoteca espaciológica, quem justifique, né? Entre bombas, pró-bombas e tamanho, né? Desastres, tudo é arrecadação total, multi-enquadrilhada, né? Vira causa e efeito da miséria, ou mesmo o quanto que as coisas têm, são mal propagadas ou bem propagadas a quem, né? Então, quer dizer, as questões históricas, em que momento, num dado momento, né? Tempo, e o que vira superioridade do humano, ou que entre a possibilidade de mais atritar, né? Que data-se a possibilidade de utilizar verbos de gerundificação em condições historicizadas entre frequencialidades recortadas, em que momento aparentemente você está numa condição aparentemente homogênea, que é né, um contínuo tal, em que momento você se deparar com campos seccionados, como que é a dilatação temporal, a quem justifique entre macroatômicos, subatômicos, esses feixes, esses estreitamentos, como esses alargamentos, e não necessariamente quando você colocar comprimento de onda, como, né, sobreolhando satélites, ou tamanhos, condições, né, o que é estar próximo, olhar um contexto astronômico, astrológico, e você, né, porque não havia astronômica de causa e efeito, e você pegar, né, o que de fato vira um sentido, num dado momento, né, corpos isolados, aparentemente mais velhos entre mais novos, ou que virou entre grandeza você racionalizar, truncar a comparativa extracorpórea, em que momento sobrecriacionista, além que é o espaço e as organelas, né,
temperaturais que aparentemente, né, aparentam-se chips ou relações datadas tais que num dado momento você não chega, aparenta ser um corpo independente, que é esse infinitivo proximal, como totalmente desbravado, não percebido nem a condição de ponto, como que virou, entendeu, o corpo entre os feixes, as dobraduras, as prensas, e que as planificações não são exatas, o lado do outro, a todas as condições, né, regenerativas ou degenerativas que constantemente impulsionam anticatabolizar a expectativa de vida de várias formas, né, que é o processo cicatrizatório, degenerativo, curativista, assintomático a quem. Então, quando esses campos periodizatórios numa largura tal, ou em um dado momento convidam algumas distâncias, ou beleza, mas daqui a pouco você vai para lá, não dá pra, aí não tá bom, né? Que virou uma filtragem dimensiva quando você olhar a relatividade perante a fineza cósmica, né? Num dado momento a tecidulagem, né, o relativismo dimensivo, ele propõe você entender a coisa filtrada, né? A densidade coloidal que mesmo intesticia, fica um interstício volumétrico. A dimensão, ela tem essa multicastificação literalmente maciça, né? O que vira o tecido cósmico olhado fino ou nem enxergado, a quem você utilizar recursos aparentemente colocados como assimétricos sobre ataliar entre organoides, né? Literalmente astrologíveis, no que vai ainda que, né, o que é a dobradura, ou avaliando as condições tais perante as possibilidades que acontecem, o que é uma condição homogênea, uma condição aerada, ectoplasmaticível, gasosificável, que apresenta toda essa possibilidade, o que são, né, o que é um ponto, quando um ponto, mas de fato, né, a grandeza de, né, tipo um parque de diversões, né, a grandeza sobre as propriedades infinitivas de ataliarizar campos aformulares, né, o que é apontar como escalaridade, o que é se sentir usufruto arbitriante sobre as expectativas infinitivas, é algo bem amedrontador. Então, você avaliar num dado momento sobre algumas grandezas que recortam fronteiras entre alturas e profundidades, né, o que é o socado maciço do fundo, e a quem justifica as grandezas, né, de olhar a condição do mapa, as amarras sustentáveis e todas as condições, de cabeça para baixo, não necessariamente isso e aquilo, né, redondo não necessariamente, que são picos, alturas, coloides entre as águas, né, que profundidades, então, quer dizer, condições muito assimétricas que num dado momento que vira uma prensa arredondada ou assim apontada, em que momento, né, a coisa é entre terraplanismo, né, em que ponto a coisa vira você ter que lutar por uma condição literalmente aterrissada, em que momento nenhum ponto depende de uma planificação, uma vertical horizontalidade, e há quem justifique, né, que litorais, que viraram fronteiras perante todas as coisas, não necessariamente a questão litorânea, que também o que implicou né, a condição dos mares, ou isso, aquilo, ou todas as percepções avaliadas como, né, expansionismo geográfico, as conquistas, que sobre algum bruto mais agudo, que vira você se adequar entre as estações e esses coloides de heterotrofíveis, o pró-coloideamento que vira aqui em bicho gente, e dizer até que ponto, né, pró-desrudimentalizar neofitantes, sementeadores, vamos assim colocar, né, quando você averiguar essa plataforma multigeografizante, né, ou até que ponta a ponta como sideralidade, literalmente, né, que são variáveis cosmológicas, ou que é a constante cosmológica extraordinária, você categorizar como singularidade extraordinária, mesmo extraordinária, né, a gente tem o que vira medida extraordinária quando entre condições de grandeza por excelência, ou por singularidade, como que vira emergencialidade crítica, né, perante inafiançáveis, vamos assim dizer, né. Então, o que vira
paradoxo do direito aqui em dever, o convite ou desconvite das regras, mas existe um limite além da sua capacidade de levantar os braços, que virou uma cadência de meio de produção sobre um contexto nu, que vira instrumentar algumas coisas e implicar buscar seus estados de potência. No momento entre inclinações, você entender a base ou precisar de retornar à base, até que ponto a repetição cansa, vai fracionando singularidades ou frequencialidades parciais, que você vai, né? Que implica essa versagem universalizante, nessa verbo sideralização, e num dado momento, né, você colocar esses valores como a gente coloca, que virou em grandeza, ressurreição exorível, ou mesmo que Deus, né, sobre o que alguns princípios decorrentes, ou que virou categorizar a eternidade como infinitivo imortalizador, né? Porque o homem veio depois, ou algumas criações antecedidas, ou assim colocando a fração nem ato fatificatório ou pré-ato fatificatório assentida, que multipropriedadializa, além dessa coisa de dizer, nossa, foi tão lerdo, ou como fazer um mundo em 7 dias. As coisas são muito assustadoras, e o que dizer que num dado momento vira cegueira, ou já vira laica uniformidade de você ter um platô de atuação com um protecionismo que já lhe dá o antepasso, o retorno, não é tão errante, ou sentir algumas coisas. Então, né, as grandezas físicas e as comprimetragens protecionistas, então quer dizer, as que vira, né, entre desbravar ou sobrou num dado momento ou mais entre saturações, a linearidade de você desbravar o que é o pró-radiativo ou radiativo sistêmico, entre o cutucar, descutucar, ou a coisa fazer acontecer, chegar a impor, né, intervenção, né, corruptível, não pejorativizada, abrir corpos, abrir as coisas, buscar mais alturas e profundidades, em que dado momento a reversa, até hipertrofível, que já era esta, né, entre qual cegueira vira precisar de ser um bruto mais avantajado, sobre alguns critérios de volume, e implicar se tornar mais porcosamente percebido e não necessariamente, né, sobre protocolos tais, onde a genética apresenta, convida a relativismos que alarmam a atenção do pré-passo para a sua própria inteligência, do observacionismo, o que vira de fato entre as relações que já se acatam serem produtos alimentares, né? Olhar o bicho de quem, mata esse, não mata aquele para comer aquele, intercomer, né? Tem-se esta, em que momento isso vira um convite para quem, né? Vira acatar, vira uma condição de escolha, e a quem vira mais expectativa ou não. Quando isso vira, né, fica atribuído a essas doutrinas variadas, né, impulsionadas, e para não perder o costume, o repete, aparece que é bom e não precisa repetir, ou já saturaram os meios de produção da repetição, quando isso vira, né? O que fracionou, virou não enxergativo, virou cego, quando se fez, né, raliado, né, mesmo não desrevelar, né, a conjuntura. Joia? Boa noite. Independente de apontar retrógrada tal, mas o que vira sentidos, né, o que é entre perpendiculares, você ter feixes fusos, né, essa sistêmica perante fusos, ou coisas que num dado momento eu falo, não, eu não sei ver assim, quem implica em ver minuciosamente, em que momento algumas coisas são categorizadas com roupagens científicas, fricções científicas minuciosas, que a quem atribui se tornar mitolado, se tornar químico formular, pontos específicos, num dado momento, olha tudo aqui, se quiser aprofundar tem isso aqui. Causa e efeito a quem atribui, não, entendendo a grosso modo, só precisa de entender, mas de fato que mais você maneja.
você corta, você não corta. Sobre algum critério de máximas e mínimas, quem entra em extinção vira polido, vira, né, aceito. Quando caso falasse que a questão da doença dá alimento, né, o que é de fato o milagre ou desmilagre, ou a falcatrua do milagre, quando o paradoxo da medicina, a importância das coisas, a complexidade das coisas, o que virou impulsionar a complexidade de cada canto do corpo, cada tratado, e ao mesmo tempo sobre a infidelidade porca, o que virou, né? O desmilagre do ateísmo ou nem ateísmo, que é a quem se compare, quando religião, né, entre pilares que permitem consagração mesmo comparada. Então, que num dado momento vira o que atender às estações, causa e efeito de bicho, gente, ou meios de produção, ou meios que se reusam e ressustentam, suas quedas livres se realimentam, dizer que num dado momento para tudo, tira o desumano e tudo se faz muito, já é muito independente, ou que vira, né, com aquele jogo de a quem dá valor culpa o planeta e não culpa o planeta, a questão de, né, não, isso é um terror sobre efeito estufa, sobre temperatura, só acontece essas coisas de, né, que não, mas vai morrer mesmo, aí já é para outro, não é para mim, ou, né, que se tornou muito complexo, tudo muito complexo, que vira quando iniciar e terminar e categorizar que as coisas se sustentem, né? Quando vira dizer que vira disciplina de base e topo, a pessoa buscar grandezas e vir truncando, né? Dizer que num dado momento se tornar menor, se tornar chip, ou mesmo se tornar maior entre dois caminhos, que no momento você vira uma reta, né? A dizer que tem que otimizar a propulsão vértico-horizontal, o vértico-vertical, né? Que vira os sentidos de seta, toda a possibilidade auto-relojoeira, né? Então, que num dado momento a lógica de alguns agudos, como estações, que vira causa e efeito de astrologizações e de fato, né, de culturismos agricultores, pecuaristas, e que virou desbravar condições habitacionais suficientes, né? E o que virou mesmo seriar condições transferentes com vantagens mais adequadas, né? Virou um fetiche de tamanha desgraça, por vezes incongruente de como se apresentam e como manejam, né, o quanto custa a quantidade de gente envolvida para tamanha condição de fracasso, de escravismo porco, as condições muito tenebrosas. O porco não tem nada a ver com isso, né? Quem justifica cisticercose, tênis, saginata, sódio, sei lá, assassino da fala, será assim? Sobre, né, essas questões e, de fato, a questão da tecnologia, ou os rabos na cadeira, vigiar para não vigiar caso aconteça, muda, desliga, fala que não tem, né? Muito, muito emerdalhado mesmo, tudo muito emerdalhado, ainda que tenha muita coisa bonita, né? O que é bonito, né? Bonita sou eu, olha. Né? E é verdade, você dizer o que é uma transformação sistêmica, né? Como baixar percentual de gordura e adquirir músculos, independente da condição hormonal comum. O que é uma condição hormonal comum e especial? Que é temperatura para mim, né? Desde quando eu nasci. Que é temperatura para quem? Interdestemperatura, a quem em tempo de destempo, todo esse joguete que vira ateísmo ou vamos foder com o rabo na cachaça, né? O paradoxo do cobaiamento, em que momento justifica, né, cobaiamento hipertrofível fracassado, não necessariamente, mas como, né? Há trabalho árduo, mas no final das contas, bebida e alienação e alienação, todo mundo, né? Pela lógica, se não tem uma sistemática comparativa, que virou causa e efeito de pileque. Assim, você não está entendendo, está fingindo que não está entendendo, queria dar bunda, tal, com não sei o quê, queria dar... Porque tem algumas coisas que elas se tornaram muito porcas e elas são uma roupagem... Elas têm uma roupagem direta sobre desqualificação racial absurdamente infiel.
Né? O que é sobrar como um recurso tal, mas tal lugar usa. Então quem tem condição de vender, mas o que é golpe de fato, o que é não acreditado e que entra como um fator prostituidor como aliciativo. Tirar estados de consciência e ainda utilizam, né, os drogados ou a quem justifica o que é droga, bebida, comida e impulsionar. Eu tô também, você também, quem procura, quem dá o dessa, joga. Tem um, né, que nunca foi esse. Nunca vi sabor bom em remédio, nessas coisas, nunca tive fetiche de algumas coisas. Achava que cada corpo é um corpo, mas em que momento, né? Te botar em alguns corpos de tempo tal, vai nesse ladrão para mandar os outros ladrões, né? E dizer que sobre algumas vantagens, ou como apontar vantagens de fissão, de fusão. Ah, não deixa de ser filho de um fulano, magro, preto, branco, pá. Né? Porque essas coisas se tornaram agudos e num dado momento são agudos, paradoxais. Esse é absurdamente branco, esse é absurdamente preto. Fica mais fácil no escuro, fica mais fácil no claro, não necessariamente. Espera o horário do escuro, espera o horário do claro. Né? Em tal momento todo mundo é de dia, todo mundo tem que trabalhar de noite, mas em tal lugar é dia. Não que viram as ondas de transmissão a quem se compare seria a frequencialidade dizer que não tem alguém vendo tudo. E de fato dizendo, ei, vocês queriam trabalhar tanto assim? Caso trabalhassem, fica-se as questões, né? Então, o que é observar, o que é de fato ter tamanha fome, trabalhar em causa e efeito, de dizer que precisa roubar, o que virou perpetuar, né? Que a comida, se você olhar pela comida ou pela plenitude de algumas questões, que virou quando perpetuar, ou perpetua, multiplica, num dado momento, como utilizam, né? As compensações e antes, né? Utilizam tudo para toda forma de comércio descabido para roubar, não são daqui, né? Não são. E o que virou aponta a gente ganharem algum membranamento faceador, que entram como pauta de grupos apontarem avatares, clonado da parte de quem, entre toda uma coloidização sideral que também, né, é vinculada a grandezas e comprimentos frequenciais infinitivos, né, aparentemente sem fio com fio, né, ou o que vira colocar entre onda e energia, o que assim fica especulado, quanto condições, né? O que é o naturalizado ou desnaturalizado ressurreto, como o que é o aduzido, o abduzido, né? A adução da abdução, para abrir tem que fechar, mas para fechar tem que abrir, mas primeiro você abre para fechar, fecha, né? Tudo isso num começo entre peso corporal ou condições tais, você o que tem que se apegar no osso, a minuciosidades interalavancares, até que ponto vira um parcial ou um local, ou não necessariamente, quando a quem atribui paradoxos grupais, paradoxos pessoas, paradoxos aquilo, o que é agonista, antagonista, e nem tanto se responder a nada disso. O meu pavor perante homens independentes livres, que dizer que tanto conhece o seu próprio pau, até que por ele mesmo que esteja conectado a tantas questões, né? É dele, até que ponto não é dele, então ele aproveita que está ali comendo porque não é dele. E entre mulheres e o espectro gravídico e o joguete de pedaços, pedaço nenhum, é totalidade nenhuma, quando há a parte do ímã, que não é a parte de fora, que não é a parte de dentro, que não é o cu, anti-cu, blá 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 blá, um joguete de passividades também, as conveniências, e o que virou que quando entre fazer filhos e sobre você categorizar qualquer forma de trabalho que instrumente manejo, mas a não preocupação como bizarramento que impõe um estupro absoluto, nível de conversa ainda que muitos bem etiquetados, né? O que viram as buscas tais sobre escancaramento bizarro de se tornarem sempre aos desejos assim impostarem a comprovação de algumas coisas que são literalmente estupradoras e inconvenientes, alguns fatores de criação que deveriam ser percebidos ainda quando o fardo é jogado nas costas, e alarma a atenção de dizer que, pois, se você não fez isso, eu não gosto disso, que você já passou por isso, você repete, e o que de fato é você justificar algumas coisas, isso é bom para você, isso não é bom, você fez comigo, eu vou fazer com você, ou de fato entender o limite do outro, dizer, não, então eu estou te dando, a quem justifique a vingança, não estou reversificando você, que parece que você quis procurar em mim, que não é o que quer colocar
dizer que alguns são estupradores por amor à pátria, ou mesmo se forem amor à pátria, quem justifique, e mesmo que são questões. Destituir a mulher daquilo por causa disso, daquilo, que vai lá e come o rabo do outro, história até não querer mais, elas já não estão preocupando. E a quem vira, né, viram a busca, acertam na resposta, ganham a libertação do processo gestacionário, né, mulheres e homens que estão aí deveriam responder. A radicalização ou a desradicalização de Maria, que num dado momento, ainda bem que não era aquela Maria, mas pode ser assim, assado ou assim seria, e recortar algumas questões que se tornem menos acidentais e bizarras perante você arcabouçar num dado momento as coisas, né, vira quantas cores, aí num dado momento você coloca preto, branco, aí você coloca tecidos homogêneos, em que momento eles se sobrepõem formas, matérias-primas, coisas se tornam luxuosas e tal, mas num dado momento, isso daqui é do rosto. Se eu uso ou eu não uso? Isso eu uso ou não uso porque se torna crítica vinda de você ou de fora. Escalarizar as coisas que viram você pontuar nisso, se é caro, se é barato, se está só na cabeça, se não está. A maioria não está nem aí, e esse não está nem aí é muito criminoso. Quando apresentam exatificadores e tem muito, sabem repetir muito bem a maldade das coisas, né? Com conveniências de santos de cada dia. Aí quem, né? Quando a coisa do vilão e o paradoxo da democracia, quem ditadura, ou quando apontam que ditadura é característica dos sistemas que se alinham e que se impõem dizer, truncar regras como causa e efeito, ou que são regimes totalitários, que vira atribuir democracia, direito de você falar, de deslocar, mas sobre a infidelidade impostada, que não obedecem, a segurança, alguém tem que fazer, alguém tem que educar, mas e aí? Cada vez mais encostados e toda livre descabrimento da maldade, para isso estão prontos o tempo todo. Então começa isso, além disso é isso, além disso você é um contaminado, além disso você é pequenininho, você consegue fazer isso, que a lei te favorece, esse velhinho, você fez isso, você recebe isso, você ainda desacata isso, você está fazendo lá não sei onde, e lá é totalmente incongruente, né? Já temos que estar atento o que as inéditas convidam você retrair-se a aspectos dimensivos ou até que ponto mesmo impulsionar maciças perante condições ataliares literalmente complexas, absurdamente monstruosas. A quem justifique, né? Fechar as pernas, pensar com a cabeça, abrir as pernas pensando, cabeça osmótica, cu para fernalhado, mas né, senso, todo mundo permitir que o mundo entenda o questionário. Algumas coisas localizam, favorecem segurança, favorecem localização, sentido, né? São condições externas e extracorpóreas que estereotipologizam infinitivos mais, né? O que é para dentro, o que é para fora. Ou para dentro tem algum respaldo quando não é olhado, mas o que é entendido de fora e as condições multiprobáveis que se tornaram cada vez mais invasivas e que os invasivos e que inclusive deficientes se tornam absurdamente invasivos em condições de desacatarem condições básicas, condições protecionistas. Eu vejo isso com muita clareza, muita porcosidade, muita descabimento, né? Aí colocando aqui mais algumas questões. Baixou um caboclo, assim fica, né? Quem sai nesses méritos, né? Era preto, era branco, chama de preto, mas era branco, chama de branco, mas era preto. Fora, né? O joguete laico transcendental que dizer que sobre algumas questões uma básica racionalizada, ou dizer o que original, emulsifica, tá tudo assim por causa de quê? Deixa que se faça, então é ele que faz, é quem faz. É quem você deixou fazer que faz. E que acumulou e, né, o que vira o cumulativismo de você se comprovar pelo fator trabalho, né? O que é essa abstratualidade? O que é essa materialidade aqui impulsionada com prática de atleta? Em dado momento você tem que se sentir o leão de chácara, se não é frente e atrás, a costas, tá aí nas costas.
Num dado momento, isso aqui é limitado à extensão ou flexão, ainda que tenha vários músculos, não é a condição cirúrgica, mas se não é a condição cirúrgica e não sabe a condição cirúrgica, quem justifique mais prensar, insistir, métodos que não são métodos e que momento você implica que a coisa deveria ter sido pensada sobre algumas frações, o que virou entre tantas placas de carga não necessariamente, o que é você entender a grandeza de aplicar uma pirâmide decrescente, para quê, né? O que é de fato a fixa crescente entre as variáveis, sobre inclusive a seriação, uma série sobre a outra, aparentemente entre o mesmo minuto, em falha muscular, baseado em que tal, mas o que é de fato o processo da pirâmide decrescente, quando implica você dizer que impõe algum grau de inteligência ou condição experimental da a limitação das placas e não necessariamente a sua proeza de manejar coisas, e o que vira uma laica cargável, né, que num dado momento fica fácil. O que é esse teste de carga máxima? O que é esse teste de repetição máxima? Num dado momento o BPM é delimitado, então você fica protegido por o que o médico já determinou, não necessariamente, mas num dado momento vem algumas coisas que amarram, você enquadrar naquilo ali, né, o que é uma rede seriada, e você colocar sobre essas variáveis tais, o que é você colocar tudo isso daí, sobre fusos, feixes, estações, o relativismo mesmo, que é o relativismo fino, né, sobre esses infinitivos, para você, que é você estar sobrejulgado e saber sobrejulgar macroperiodização, né, o que vira a linearidade do meso, e a quem justifique grandezas de microciclo, tantos microciclos no mesmo dia, mas são microciclo, não necessariamente é um, mas é quem vira atribuir dias e condições tais, né? Esses imperativos de dia e noite trazem entre os critérios, né? Sol e chuva, primavera, verão, outono, inferno, né? Não necessariamente, né? Quem chega é quem não chega, é quem tem um inferno, é quem não tem um inferno, quando alguns colocam inclusive entre guerra de russos e alemães, ou dizer que é uma coisa que ainda virou a quem ganhou méritos e desméritos, de querer dizer que não ganhou, que perdeu, a quem ganha méritos de dizer que está satisfatório com algum topo e aquilo não pode cair, e não necessariamente. Algumas questões literalmente, né? Sobre folhas que não fecham, onde que o regime totalitário, ou sobre tamanha volumetria, não tem valores, mas mesmo avaliamos que, né, bombas nucleares, tecnologias, tamanha quantidade de coisas incongruentes entre abrir e fechar, quem colocam sempre em pauta, né? Quem somos de base o topo, se num dado momento, se quanto mais sob determinadas condições, você tem que ter o platô de base de calcular a transparência. Pelado, qual é o máximo de vestido? No maior tempo frio, sua barriga aguenta num dia, que se cabe 24 horas, que é mensural em uma casa, ainda que você tivesse várias. E as várias estão adequadas sobre algumas normas, se não cuidar, ou, né, que implica que num dado momento tudo virou necessidade de cuidar, mesmo que não esteja, né, o destemperaturado traz algumas questões, e mesmo o retemperaturado trazem questões de esterilizar, né, estancar, desacosificar, remaciçar. Então, a quem causa e efeito fique a perdurar fracasso e dizer que são condições acidentáveis. O que achou o humano perante, né, toda a desumanização, que fica mesmo muito por causa, todo mundo tem que entrar num platô descabido, porque senão o outro vai enganar. Mais uma vez, antes de atravessar a rua e fingirem relações tradicionais, algumas coisas tem que tomar, né? Resultantes do que virou poder de estados, poder unirregimental, poder doutrinal não pejorativizado, adestramento a quem nem deveria estar, que se faça cabivelmente inteligente, morrer incomodando menos e com alguma dignidade, que busque repolarizar versões sideralizantes mesoafins.
né? Coisas que têm um julgo bem prático, né? Um pouco de periodização, né? De relatividade especial. Tem-se essa datação como algo deficiente, né? Ou do que não cabe, ou faz uma grade incabível. O que é né? Grandeza nobel que de fato referencie potencialidade excelente que mesmo tenha julgamento ou percepção macro-periodizatória literalmente sustentável. Né? Escolher aqueles que não acreditarem em tempo fazem-se descabidos, assim apontaram um gênio que adoram, né? Dizer que atrás daquilo que se faz difícil ou não conhecido, ali entra tipo Santíssima Trindade, né? Fizeram datar monoteísmo, então é uma desgraça muito tenebrosa, né? Quando precisou-se, independente de a quem Maria, ou num dado momento arcabouçar a radicalidade quem eram outras mulheres, ou a condição da revelação, a fissão, a quem fusão perpetuadora a grosso modo, restrito, né? Sobre colocar como a gente coloca no que é auto-reverso e ressurreisorível, meso crucificante, né? Que é auto-reverso crucificador, a quem ressurreto, ressurreiçorante afim, né? O que é paradigmatizar questões, né? Paradoxologizar entre pontos intermitentes. Faça isso, faça aquilo. Faz você, eu penso em você, mas não sou eu. Mas não faça, né? Faça o que eu digo, mas faça o que eu não falo, né? Caixa Ferreira, espeto de pau, blá, 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 blá. Ditos populares, né? Inclusive, coisa que uma vez você escutou uma coisa ou outra, mas, né? Como que eu olhava os livros. Você olha alguma coisa, o resumo, vai lá, volta um pouquinho, introdução. Introdução era algo que, essas introduções eram vivas. E eu paranormalizava coisas que só Deus. O que eu fazia naquela folha? E botava o cuspe, tinha os trem que não precisava botar o cuspe, e abria buraco nos cadernos. Era vergonhoso, eu não conseguia não fazer aquilo. Outro dia eu olhava com outra versão. Caderno da Barbie, novinho, o caderno não sei o que da Suzy, o caderno não sei o que. De repente aquilo baixava um caboclo, no outro dia era de novo. Eu não conseguia, eu tinha que escrever em cima, eu tinha que voltar. Eu não saía de introduções. Não saía. E ali para mim tinha muita coisa. Essas bases de cálculo nunca existiram na minha cabeça, as bases de cálculo do que eles me apresentavam. Conceito, depois quando entrava naquilo, cadê carbônico, aquilo olhava. Que aliás eu queria que me apresentassem, né? O que são pontos energéticos ou de fato manuais mais rentáveis, né? Físicos, químicos, matemáticos, astrologia, astronomia. O jugo que tanto estimularam. O cabelo já tá crescendo, né? Isso que eu for feio de repente, umas 3 semanas. Essa cara pra ser esticado de tal jeito, é isso da bronca. Adquiriam essas passagens, né? Essas últimas sideralizações entre essas quedas. Esses intensivos mudaram muita coisa, não é questão de esteroide, não. Por que não, né? Até que ponto, né? Seria muito pior, né? O que apontaram? Regras cientificíveis, caso no final tudo desse certo. E até que se convide, né? Até que prove o contrário. Tá tudo bem, não? Me matar parece ser necessário. É o que sustenta o globo. E é o que, né, impõe uniformizar testemunho de fato, o diferencial da coragem, a dicotomizável como mesmo praxeologista
praxeologizante ao juízo final, a fim de deserrantes em cima de mim.